Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade que Ele me proporciona de estar aqui para enaltecer, glorificar e exaltar o seu santo nome. Amém? Porque Ele é o grande eu sou, excelso Rei Senhor, seu reino é poderoso e nunca terá fim, e os reis da terra tremem à menção do seu nome. Amém? Também aproveito a oportunidade para agradecer ao convite do nosso nobre companheiro, irmão Evandro, através da pessoa do nosso amigo Walter. Amém? O Walter é um amigo que nós conhecemos, e amigos não são opcionais, são necessários. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 6, um ao outro ajudou ao seu próximo e disse: "Se forte". Provérbios 17, versículo 17 diz: em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. Amém? O irmão Evandro fez um convite muito especial para nós. Eu quero agradecer a Parada J na pessoa do nosso irmão Evandro, e que esse trabalho cresça, que esse trabalho floresça para a honra e glória do nome do Senhor. E eu tenho plena certeza que esse trabalho foi levantado por Deus para fazer a diferença, para saquear o inferno e povoar o reino de Deus. E Deus seja louvado por isso. Eu já quero agradecer também o nosso amado irmão Carlos, que está representando aqui a gravadora Rei dos Reis, e nós estamos aqui fazendo um trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. E Deus preparou essa oportunidade aqui para nós realizarmos mais um trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. A minha esposa é testemunha ocular que uma pessoa comprou um CD nosso lá em Barueri. Esse rapaz, ele era de uma facção, e através de ouvir o CD, ele aceitou Jesus e está firme para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Amém? Romanos 1, versículo 16. Todo testemunho tem que ter respaldo bíblico, e eu escolhi esse texto sacro como respaldo do meu testemunho. Vocês vão ouvir um testemunho verídico, um testemunho de milagre, um testemunho que somente Deus pode fazer na vida do homem. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 1, versículo de número 16, diz assim: porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Queridos irmãos, eu sou criado desde a minha infância dentro dos padrões bíblicos. A minha mãe serve a Deus há mais de 30 anos. Com 5 anos de idade louvava a Deus no grupo das crianças, no qual a minha mãe era a regente. Com 12 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro que minha mãe chamou meus irmãos, chamou as minhas irmãs e algumas crianças que frequentavam a minha casa, e mamãe falou: vocês vão orar a Deus. E nós começamos a orar, começamos a invocar o Senhor, e a profecia de Jeremias capítulo 33, versículo 3 se cumpriu categoricamente em nossas vidas. A palavra de Deus relata: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu me lembro que naquele dia nós recebemos a promessa de Deus, nós recebemos a promessa do Senhor, mas lendo a palavra de Deus, eu descobri alguma coisa muito importante. Eu descobri algo de suma importância para a minha vida e para a sua vida. Eu descobri que dom não segura ninguém firme nos caminhos do Senhor. Quando o Espírito Santo distribui um dom para a igreja, Ele está dando uma ferramenta para você utilizar em prol da edificação
edificação da igreja do Senhor, porque dom é charisma, mas dom não segura ninguém firme nos caminhos do Senhor. O que segura o homem e a mulher firme nos caminhos do Senhor é ele ou ela ter uma vida estruturada na palavra de Deus. E eu não tinha uma vida estruturada na palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, ele disse: crescei na graça e no poder, crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que Samuel crescia na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. E eu não tinha uma estrutura, biblicamente falando, eu não tinha prazer em ler a Bíblia, eu não tinha uma firmeza na palavra de Deus, porque o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do que a palavra de Deus ocupa em nossas vidas e em nossos pensamentos. Você quer conhecer se um crente ele tem vigor na pessoa bendita de Jesus? Não é pelas revelações que ele entrega, não é pela profecia que ele entrega também, não é pelos pulos que ele dá na igreja, mas então como que nós conseguimos detectar se um crente se ele é espiritual? Sabe como? Procura observar se ele medita na palavra de Deus, porque quem tem apetite pela palavra de Deus, isso é sinônimo de saúde espiritual. Eu não tinha apetite pela palavra de Deus, eu era um crente raquítico, anêmico, porque nos dias que nós estamos vivendo, tem muito crente que só come da concha do pastor, que só come da concha do professor da escola dominical, mas ele não medita na palavra de Deus. E esse era o meu caso. Mas quando vem a luta, quando vem a tempestade, quando vem as adversidades da vida, esse crente é levado junto com a luta, junto com as adversidades da vida. Mas eu quero ver um crente que tem uma vida estruturada na palavra de Deus, ele deixar Jesus por alguma coisa. Pode vir a luta, a tempestade, as adversidades, mas nada tira ele da presença de Deus, porque ele é um baluarte na mão do Senhor, porque ele tem firmeza na palavra de Deus. E eu não tinha, como eu disse para os irmãos, com 12 anos recebi a promessa de Deus, com 13 para 14 anos eu me distanciei dos caminhos do Senhor, e nesse inteirinho eu conheci o mundo das drogas e o submundo do crime, onde a lei é dos mais fortes dos que não têm coração. Comecei a usar droga, comecei a assaltar, roubar, matar, comecei a sequestrar, comecei a me envolver no mundo das drogas. E eu quero dizer para você que vai ter a oportunidade de ouvir essa mensagem ou assistir, eu quero dizer que eu conheço uma pessoa que vive no mundo das drogas. Essa pessoa, ela procura uma paz, essa pessoa procura um conforto. Nós muitas das vezes conhecemos alguém que está numa situação caótica, mas eu quero dizer uma coisa, que as drogas não levam ninguém a nada, e por consequência das drogas, eu me envolvi na vida do crime, e quando eu completei a idade de 19 anos de idade, eu fui atuado em flagrante de assalto, homicídio e furto, condenado a pena de 17 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo de número 8, de Deus ninguém se zomba, tudo aquilo que o homem semear na carne, ele vai colher. Existe a lei da semeadura. A Bíblia nos relata, meus queridos irmãos, que quando Davi adulterou, a mulher ficou grávida e a criança nasceu. Parece que tudo normal. O Senhor permitiu a morte da criança para lhe mostrar o salário do pecado. O Senhor enviou a vergonha do incesto na pessoa dos seus filhos Tamar e Aminon para lhe lembrar a podridão moral que ele mesmo semeou. A Bíblia diz que o Senhor enviou a morte de Amon para lembrar a morte de Urias. O Senhor enviou o usurpador do trono na pessoa de seu filho Absalão para lhe lembrar que usurpou o lugar de Urias. O Senhor enviou a vergonha e a afronta quando Absalão coabitou com as suas concubinas para lembrar o que ele fez à mulher de Urias. O Senhor enviou a morte traiçoeira de Absalão para lembrar a traição na morte de Urias. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Existe a lei da semeadura. E o profeta Ezequiel, no capítulo 7, versículo de número 23, ele abre a boca e profetiza: faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes e de sangue, e eu farei morar nela os piores homens dentre as nações.
gerações, e essa profecia se cumpriu na íntegra na minha vida. Com 19 anos de idade, estava trancafiado dentro de uma cela fria e sombria, vivendo no meio de homens valentes, que tinham veneno pior que serpente. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e diga, nele eu não tenho contentamento. Eu estava no auge da vida, no auge da mocidade, estava com apenas 19 anos de idade, e já estava trancafiado dentro de uma cela. Sabe por quê? Porque eu não obedecia a palavra de Deus. O nosso amado irmão Davi, no Salmo 119, versículo de número 9, ele disse, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. O nosso amado irmão Paulo, escrevendo para Timóteo no capítulo 4, versículo de número 12, Paulo escreve para Timóteo, que era seu filho na fé, que era um pastor jovem, um jovem pastor, e Paulo fala a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor e na caridade. E o profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 1, ele abre a boca e profetiza, ai dos filhos rebeldes. E ouvi esse ai, porque o primeiro mandamento com promessa é honrar o teu pai e a tua mãe, para que te vai bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Todas as vezes que você transgride a lei de Deus, o mandamento de Deus, você sofre uma consequência drástica na sua vida. Eu estava sofrendo as consequências da desobediência. Meus queridos irmãos, eu não fiquei nem 30 dias naquela delegacia, no presídio que as autoridades me levaram, e de repente o diretor daquele presídio entraram em concordância unânimes e falaram, nós não podemos aceitar esse preso aqui, esse preso é preso de alta periculosidade, e me transferiram para a maior cadeia da América Latina, conhecida como Casa de Detenção de São Paulo, Pavilhão 9. Chegando naquele local, eu fui pago numa cela, onde vivia homens ímpios, que praticava todo tipo de torpeza, todo tipo de atrocidade e iniquidade, e eu comecei também a viver como eles viviam, mesmo sendo conhecedor da palavra de Deus. E um dia eu estava triste, abatido, cabisbaixo, estava angustiado, condenado, e de repente eu pedi para o carcereiro abrir a porta da minha cela, que eu queria tomar um banho de sol. O carcereiro abriu a porta da minha cela, eu saí daquela cela de chinelo, bermuda, sem camisa, e fui até o campo do Pavilhão 9, na finalidade de tomar um banho de sol. Quando eu cheguei no campo do Pavilhão 9, eu sentei em algum lugar, e de repente eu comecei a ouvir alguém louvar a Deus, e eu comecei a fazer várias interrogações. Eu comecei a falar, será que nesse lugar tem crente? Um lugar tenebroso como esse? Será que nesse lugar tem alguém que serve a Deus? Será que nesse lugar tem algum adorador? E para minha surpresa, quando me aproximei daquele barulho, eu contemplei 300 e poucos irmãos, lavado, remido, comprado pelo sangue do Cordeiro, homens que estavam presos fisicamente, porém libertos espiritualmente, porque a Bíblia diz, aonde o Espírito de Deus habita, aí a liberdade. Você pode glorificar e exaltar a Deus, exalta a Ele, glorifica o nome dEle, porque Ele está aqui no nosso meio. Quando eu vi aqueles hinos, o meu coração ardia, e nascia um desejo imoderado de mim retornar para a casa de Deus. Mas dentro do meu interior existia um preconceito de criminoso, e eu falava, eu nunca vou ser crente dentro de uma cadeia. Se um dia eu tiver de ser crente, eu vou ser crente em liberdade, mas na cadeia não. Mas o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo de número 13, ele disse, operando Deus, quem impedirá? Quando Deus tem uma obra na vida do homem, na vida da mulher, pode se levantar o inferno, pode se levantar toda a secretaria do diabo, mas ninguém vai conseguir frustrar o plano de Deus na tua vida, porque agindo Deus, quem impedirá? E Jó, no capítulo 42, versículo de número 2, Jó já tinha perdido tudo, tinha perdido esposa, bens material, não tinha nada, e de repente Jó olha para o alto, e ele fala, eu bem sei
sei, Senhor, que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não vai deixar nenhum plano dele na tua vida ser frustrado. O que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Aquilo que ele falou que vai fazer, ele vai fazer, porque ele vela para cumprir com a sua palavra, e ele vai cumprir na tua vida. Igreja do Senhor, se passar os anos eu consegui fugir da cadeia, nem a cadeia conseguiu me segurar. Eu era endemoniado, igual o endemoniado de Gadareno, que a Bíblia diz que nem as cadeias conseguiam segurar aquele homem. Eu consegui uma fuga espetacular, me senti o bambambam, mas estava totalmente equivocado, porque Deus tinha um tratar comigo. Passei alguns anos fugitivo, praticando vários tipos de atrocidade, e comecei a perder parceiro. Comecei a ver pessoas descerem à sepultura. Eu vi vários livramentos. Eu passei por várias vezes pelo vale da sombra da morte. Mas eu quero contar um apenas, porque nós temos que resumir o tempo aqui. Eu quero sintetizar apenas um livramento que Deus me deu. Eu estava no estado do Paraná, armado, juntamente com mais 3 ex-companheiros armados, e fomos fazer um assalto. E quando saímos daquele assalto, fomos abordados por vários seguranças. Houve troca de tiro e nós perdemos um parceiro que estava conosco. Aquele parceiro morreu, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Deus me deu aquele livramento. E de repente nós estávamos numa favela, em 4 pessoas, novamente, mais 4, eu e mais 3, e de repente os policiais começaram a disparar em nossas direções. Eu nunca tomei uma atitude como essa. Essa foi a única vez, primeira e única vez que eu fiz isso durante a minha trajetória no submundo do crime. Eu peguei a minha arma e comecei a disparar contra aqueles policiais. Quando eu fiz isso, a perseguição ficou intensa contra nós. Eles começaram a disparar em nossas direções, e eu comecei a contemplar os meus ex-companheiros, cada um correndo para um lado. E eu também comecei a correr, só que eu nunca tinha pisado a planta dos meus pés no estado do Paraná. Eu não conhecia nada naquele local, mas na hora do medo, você corre para qualquer local. Eu estava drogado, embriagado, comecei a correr, e aquela favela onde que eu comecei a correr tinha várias cercas de arames, e eu batia na cerca, em vez de eu ir para frente eu voltava para trás, e eu cheguei a ficar num beco sem saída, e cheguei a pensar, agora eu vou morrer. Mas a Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiramente revelar aos seus santos e aos seus profetas. A Bíblia relata que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Eu estava no estado do Paraná, a minha mãe no estado de São Paulo. Naquela mesma noite, ela teve uma revelação de Deus, no qual ela me via naquele cerco policial. Ela dobrou o seu joelho e levantou as mãos para o céu e falou: meu Deus, tenha misericórdia da vida do meu filho, quebra esse laço de morte. E Deus ouviu a oração da minha mãe, quebrou aquele laço de morte. Eu escapei, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A tua oração tem um valor diante de Deus. Aleluia! A oração do crente é poderosa em Deus. Uma certa vez a rainha da Inglaterra, ela disse que ela tinha mais medo de 3 homens de joelhos dobrados no chão do que todos os canhões da Inglaterra apontados para ela, porque ela sabia o valor que tem uma oração de um crente fiel. E eu quero dizer para a senhora que é mãe, para o senhor que é pai, para a senhora que tem um filho nas drogas, para a senhora que tem um filho no crime, eu quero dizer que a oração de uma mãe aflita, ela vai subindo, subindo, subindo. Ela toca na sensibilidade de Deus, faz Deus levantar do seu trono e atender a tua oração. E eu profetizo que o teu filho vai servir a Deus, vai glorificar a Deus, vai exaltar a Deus, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E Deus vai salvar ele por intermédio da tua oração. Meus queridos irmãos, tem 2 maneiras de Deus chamar a pessoa para a sua
obra para a salvação, a chamada pelo amor, a chamada pela dor, e eu vim pela dor, passei por vários processos, tomei 12 tiras queima-roupas, e de repente eu fui recapturado pelas autoridades, me mandaram novamente para a casa de detenção de São Paulo, só que agora para o pavilhão 8, pavilhão 8 era um pavilhão para preso residente, para preso que tinha 2, 3, 4, 5 passagens naquele local, considerado um pavilhão para preso irrecuperável. Chegando naquele local, eu sabia que humanamente falando, a minha situação processual era insolúvel, porque era fugitivo e voltava em flagrante de assalto, e teria que cumprir uma pena prolongada. Sabendo disso, entrei em depressão e comecei a me envolver com ladrões, quadrilhas dentro do próprio sistema carcerário. Comecei a andar armado de faca, assaltando os próprios presos, e cheguei a assinar um assalto de cadeia, complicando mais ainda a minha situação processual. A minha conduta carcerária era péssima, e dentro da casa de detenção de São Paulo, Carandiru, existia uma cela chamada cela de disciplina para presos de má conduta, conhecida como isolada e solitária. As autoridades me pegaram, me colocaram 4 vezes dentro daquela cela. Eu entrava, saía, tornava a aprontar, tornava a entrar, tornava a sair. A minha vida era dentro da isolada. E sabe o que aconteceu? Eu ficava dentro daquela cela 30, 60, 90 dias sem direito a tomar um banho de sol. Eu ficava 30, 60, 90 dias sem direito a receber uma visita. Eu vi os presos com as suas mães, eu vi os presos com os seus pais, eu vi os presos com os seus filhos, e eu não podia desfrutar desse privilégio. Eu estava impossibilitado por ordem da diretoria. Os diretores falavam: ele não pode tomar banho de sol, ele não pode receber visita, ele tem que ficar incomunicável, porque esse preso dá muito trabalho para nós. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que nada muda a vida do homem, nenhum método humano muda a vida do homem, porque eu sou testemunha ocular disso. Aplicaram todos os métodos humanos para mudar a minha vida. Eu passei por psiquiatra, psicólogo, assistente social, estive em clínica, eu passei 2 vezes pela casa de detenção de São Paulo, passei pela penitenciária de Araraquara, passei pelo presídio de Campinas, passei pelo presídio de Santos, estive no antigo DEIC, na Brigadeiro Tobias, aonde as autoridades te levavam para um porão que hoje acho que não existe mais, e naquele porão eles te penduravam de cabeça para baixo, te dava choque, te batia, e quando eu saía dessa circunstância, eu tornava a aprontar, porque método humano, cadeia, pancada, não muda a vida de ninguém. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha toda a certeza, quando ele escreveu essa carta magna, cheio do Espírito Santo, ele disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Esse Evangelho, ele muda a vida do mais vil pecador, porque para um grande pecador existe um grande Salvador, e ele se chama Jesus Cristo, e ele mudou a minha vida, e mudou a tua vida, porque ele é Deus. Querido, só Deus pode mudar a vida do homem. Amém? Só Deus pode transformar, só Deus pode regenerar, só Deus pode mudar a vida do homem. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, antes de ser cristão, antes de ter um encontro com Deus, a Bíblia diz que Paulo era chefe dos pecadores, a Bíblia diz que Paulo era blasfemo, a Bíblia diz que Paulo era destruidor da igreja. Mas um dia Paulo teve um encontro com Deus, e Deus mudou a vida de Paulo, porque eu nunca vi uma pessoa que tem um encontro com Deus sair desse encontro sem marcas profundas em suas vidas. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele matava, ele também não mata mais. Se ele praticava atrocidade, ele não pratica mais. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Depois que ele teve um encontro com Deus, sabe o que aconteceu? De chefe dos pecadores, ele se tornou chefe dos santos. De blasfemo,
blasfemo, ele se tornou pregador da palavra de Deus. De destruidor da igreja, ele se tornou seu construtor, porque o evangelho muda a vida do mais vil pecador, e Jesus mudou a minha vida. E como que isso aconteceu? Eu nunca vou esquecer. Eu estava trancafiado dentro de uma cela fria e sombria, com os olhos tristes, coração cansado daquela vida que eu levava há mais de 10 anos. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 10 dias, não foi 10 semanas, não foi 10 meses, foram 10 anos da minha existência que eu fiquei trancafiado dentro de uma cela fria e sombria por desobedecer a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Naquela tarde, eu estava nessa circunstância, triste, abatido, arrasado, estava com os olhos tristes, coração cansado daquela vida que eu estava levando, e eu ouvi os portões dos presídios baterem, e aquilo ali aumentava mais o meu sofrer. Eu vi as muralhas que me cercavam, eu vi uma noite sem fim, e eu sentia a saudade de quem estava longe de mim. Quantas das vezes eu deitava, não conseguia dormir, quantas das vezes eu dormia, não conseguia sonhar, acordava e via aquelas grades e começava a chorar, e achava que estava tudo perdido. E sabe o que aconteceu? Nesse inteirinho, eu comecei a ouvir um irmão louvar a Deus com um hino, e aquele hino dizia: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. A Bíblia diz no Salmo 22, versículo 3, que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Aquela mensagem de Deus tocou no meu coração, e eu me levantei de dentro daquela cela que nem um filho pródigo, levantei as mãos para o céu e falei: Senhor, perdoa os meus pecados. E a Bíblia diz: se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu aprendi uma coisa: eu sou leitor assíduo da palavra de Deus, medito na palavra de Deus, amo a palavra de Deus. A minha esposa é testemunha ocular. Tem vezes que eu vou da meia-noite às 6 horas lendo a Bíblia, porque eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa dentro da Sagrada Escritura, que existe 3 requisitos inerentes na vida de uma pessoa que teve um verdadeiro arrependimento. Quais são, pastor? Primeiro, ele tem que sentir tristeza pelo pecado que cometeu. Segundo, ele tem que confessar o pecado. Terceiro, ele tem que deixar o pecado. Não adianta a pessoa sentir tristeza pelo pecado, não adianta tão somente confessar o pecado, mas se ela não deixar o pecado, essa pessoa nunca teve um verdadeiro arrependimento, ela teve apenas um remorso. Mas quem tem um verdadeiro arrependimento, ele sente tristeza pelo pecado, ele confessa o pecado, ele deixa o pecado e alcança perdão de Deus. E isso aconteceu na minha vida. A partir daquele dia, nunca mais eu pratiquei atrocidade, e eu comecei a servir a Deus. E na casa de detenção de São Paulo, quando você aceitava Jesus ou reconciliava com Deus, imediatamente você era transferido da cela dos ladrões para a cela dos crentes. Ladrão morava com ladrão, crente com crente, ladrões com ladrões e crentes com crente. E agora eu fui transferido para a cela dos crentes, e ali eu comecei a orar, ali eu comecei a jejuar, ali eu comecei a ler a Bíblia. E o homem que dizia que não queria ser crente dentro de uma cadeia, Jesus começou a operar na minha vida, e ali eu fui separado para porteiro da igreja que existia ali no pavilhão 9. Vocês talvez não conheçam, mas ali tinha uma igreja com mais de 300 crentes, tinha tanque batismal, tinha batismo, tinha santa ceia, tinha coral, tinha banda. E ali eu comecei então a servir a Deus, comecei a ir para a igreja, comecei a ler a Bíblia, e Deus foi fazendo a obra. E ali o Senhor me separou para porteiro, de porteiro para diácono, de diácono para evangelista, de evangelista para superintendente da escola dominical, de superintendente da escola dominical. Deus falou: vou eu te mandar para o pavilhão 8, e tu vai pastorear minha igreja naquele local. E Deus me mandou para o pavilhão 8. Chegando lá, Deus me levantou para liderar a igreja dele naquele local, porque operando Deus, quem impedirá? E ali eu comecei a fazer a obra de Deus.
Deus, a ganhar almas, a dar palestra concernente ao batismo para os novos convertidos, a descer eles até o tanque batismal, e Deus foi operando, e a Bíblia diz: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu trabalhei para Deus ali, e Deus começou a trabalhar para mim. Eu quero contar apenas uma experiência para nós finalizarmos. Eu adquiri várias experiências com Deus naquele local. Eu tenho várias experiências, mas eu quero contar uma que marcou a minha vida. Eu nunca vou esquecer desse dia. No dia 2/10 de 1992, ocorreu o maior massacre dentro dos presídios, no qual eles relatam que morreram 111 presos. Eu estava no pavilhão 9, quando ocorreu esse massacre, quando morreram 111 presos. Eu estava ali, já era crente, já tinha me reconciliado com Deus, dentro da cadeia, já era evangelista, e do lado da igreja tinha um centro de macumba parede e meia, e todas as sexta-feiras era de praxe ter um trabalho naquele centro, e naquela sexta-feira não era diferente, estava tendo trabalho. Eu vi quando um homem cheio de demônio saiu de dentro daquele centro e deu um brado horrível no pátio interno do pavilhão 9. Quando eu vi aquele brado horrível, o Senhor falou no meu coração: meu servo, eu estou te avisando que vai haver uma rebelião nesse local. Olha aí o diabo avisando o que ele vai fazer. Passando alguns minutos, aquele local foi tomado por legiões de demônios, e demônios são espíritos, e para eles realizarem os seus intentos, eles precisam de um corpo, para o diabo matar, roubar e destruir. Como espírito ele não consegue, mas se ele adentrar e tomar posse de um corpo, ele consegue realizar os seus objetivos. E o pavilhão 9 tinha mais de 2.000 homens presos, e sabe o que aconteceu? Demônios tomaram posse do corpos daqueles homens, e aqueles homens começaram a fazer uma rebelião, começaram a quebrar cadeia, começaram a andar armado de faca, estourando cano d'água, acabando com a energia elétrica, e aquele lugar parecia um pandemônio. Você olhava para o semblante daqueles homens, você via demônio, homens carapuçados, armados de faca, e eles começaram a quebrar a cadeia. E nesse interim foi permitida a entrada de tropa de choque naquele local, e quando a tropa de choque adentrou naquele local, eles deram rajada de metralhadora no portão do pavilhão 9, subiram para o segundo, terceiro, quarto e quinto andar, tiraram dezenas e centenas de vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para essa igreja, que um grande milagre de Deus aconteceu naquele local. Qual foi o milagre? O milagre que todos os presos, sem exceção, tanto para crente como para ladrão, foi dada uma ordem que os presos tinham que ficar nu, tanto crente como ladrão, e não tinha como os crentes se identificar como os crentes para os policiais, não tinha como você falar: eu sou crente, eu não tenho nada a ver com essa rebelião, porque eles classificavam todos como ladrões e malfeitores. Mas a Bíblia diz em Efésios 1:13, que quando eu e você levantamos a mão para o céu e aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós recebemos o penhor do Espírito, a marca, o selo, que somos propriedade peculiar de Deus, e Deus conhece aqueles que são seu. Deus nos conhece, Deus te conhece, e a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar, porque nós somos de Deus. O que aconteceu? Aqueles policiais cheios de demônios, eles iam cantando, o choque chegou, vocês pediram, Fleury mandou, e dava rajada de metralhadora. Você ouvia gritos horríveis, preso gritando: pelo amor de Deus, não me mate, poupe a minha vida. A galeria do pavilhão 9, no segundo andar, tinha uma pilha de cadáveres dessa altura. Eu passei por aqueles cadáveres, eu vi mortos caídos, eu vi cachorro mordendo aqueles corpos,
corpos, eu vi a galeria cheia de sangue, e de repente aqueles policiais chegaram até a cela dos crentes. Eles não sabiam que ali morava crente, e nós deitados no chão, mais de 300 e poucos irmãos deitados no chão, nu, com a mão na cabeça, e de repente aqueles policiais cheios de ódio, com ímpeto para matar, cheio de demônios, aqueles policiais apontaram aquelas armas poderosas para nossas cabeças. Eu vi um fuzil apontado na minha cabeça, eu olhei para os meus irmãos que estavam do meu lado, eu vi cada policial apontando uma arma para a cabeça de cada crente, eu vi os cachorros perto de nós, na nossa frente tinha mortos, tinha presos que se deitavam, se colocavam debaixo dos cadáveres, colocavam os cadáveres por cima, e eles ficavam por baixo, se faziam de mortos para sobreviver. Era a lei da sobrevivência, mas não tinha para onde correr, não tinha para onde se esconder. Você estava num beco sem saída, mas sabe o que aconteceu? Quando aqueles policiais, com aquelas armas poderosas apontadas para nossas cabeças, quando eles foram apertar o gatilho daquelas armas, se cumpriu o que a poderosa palavra de Deus era relata: toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E ali tinha uma igreja, e a igreja é a autoridade máxima na terra. A igreja é a única instituição divina implantada na terra. E sabe o que aconteceu? Eu gosto de fazer uma analogia, irmãos, da mesma maneira que aconteceu ali no Egito, quando Deus deu ordem para o anjo da morte matar os primogênitos, a casa que tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte tinha que pular aquela casa. Do mesmo jeito aconteceu no pavilhão 9, no dia 2/10 de 1992. O policial apontava a arma para o crente. Quando ele ia apertar o gatilho daquela arma, ele contemplava o sangue do cordeiro na vida daquele crente. Pulava o crente, morria o ladrão, o crente era salvo. Apontava para o crente de novo, ele contemplava o sangue do cordeiro na vida daquele crente. Apontava para o ladrão, morria outro ladrão e o crente era salvo. E assim foi dando sequência, e assim sucessivamente. E sabe o que aconteceu? 350 irmãos ficaram intactos, ileso, pelo poder da palavra de Deus, porque Deus guarda a sua igreja. Deus tem compromisso com a sua igreja, com o seu povo. A Bíblia diz que é uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. 350 irmãos ficaram intactos pelo poder da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Nós que sobrevivemos fomos obrigados a carregar cadáver a noite inteira. Carros do ML, Rebecão entrando, saindo lotado de cadáveres, e nós puxando cadáveres pela perna, pelo braço, carregando. E no outro dia uma junta de preso, com várias pranchetas na mão, várias folhas sulfites, várias canetas, começaram a fazer uma estatística para ver quantos presos morreram naquele local. E eles iam cela por cela perguntando: quantos presos morreram nessa cela? Alguém falava 10, e naquela 12, e naquela outra 8, e naquela, segundo o relatório, morreram todos. Teve várias celas que não ficou ninguém para contar a história. E de repente chegaram na cela dos crentes e perguntaram para o irmão: irmão, quantos crentes morreram aí na galeria dos crentes? Quantos crentes morreram aí na cela dos crentes? Com a caneta na mão, com a folha sulfite, para marcar quantos crentes morreram na galeria dos crentes. O irmão levantou, apontou o dedo para o ladrão e disse: aqui não morreu nenhum crente, porque o leão da tribo de Judá nos guardou, e o nome do Senhor foi glorificado. Exalta, glorifica a Deus, que Ele merece. Deus faz a diferença daquele que serve a Ele e daquele que não serve. Para finalizar, eu quero dizer que eu fiz uma campanha de oração e jejum durante 21 dias para Deus me tirar daquele local. E o que aconteceu? Deus ouviu a minha oração e o meu jejum. Eu mesmo li várias vezes o Código Penal,
E eu mesmo fazia as minhas petições. Eu sabia fazer habeas corpus, sabia fazer revisão criminal, junção de pena, sabia fazer LC, que é a liberdade condicional. Eu sabia fazer as petições e eu mesmo fazia. Ia na judiciária, batia e mandava para a juíza pedindo um benefício. Todos os recursos que eu mandava, a juíza dava indeferido, negava, e ela falava: o réu não reúne mérito suficiente para reentregar à sociedade. Todas as vezes ela negava isso, e eu falei: eu vou orar e vou jejuar, porque crente tem armas poderosas em Deus. E eu fiz uma campanha de oração e jejum. Terminando aquela campanha de oração e jejum, aconteceu um milagre. A minha mãe foi numa determinada igreja. Eu estou dando meu testemunho diante de uma igreja santa, pura, imaculada. Sabe o que aconteceu? A minha mãe chegou numa igreja para cultuar, convidada por uma irmã, e de repente o pregador da palavra de Deus parou a pregação e chamou a minha mãe pelo nome. Deus deu o nome da minha mãe para aquele pregador, e a minha mãe chegou até o altar do Senhor, e ele olhou para a minha mãe e falou: através do dom de saber, quais são os dons de saber? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Através do dom de saber, ele chamou minha mãe pelo nome e olhou para minha mãe e falou: irmã, a senhora tem um filho chamado Francis Lins, meu nome e meu sobrenome, mas Deus chama pelo nome. A Bíblia diz em Jeremias que ele te chama pelo nome. Ele sabe quantas estrelas existem no universo e chama cada uma pelo seu nome, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, e a onisciência é um dos seus atributos. Ele te conhece antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele conhece quanto fio de cabelo existe na tua cabeça. E ele chamou minha mãe pelo nome e falou que a minha mãe tinha um filho chamado Francis Lins, meu nome e meu sobrenome. E ele falou: e o seu filho, irmã, está preso na casa de detenção de São Paulo, lá no pavilhão 7. Depois do massacre eu fui transferido para o pavilhão 7. E Deus não erra, Deus é sábio, Deus é presciente. A Bíblia diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação e aspersão no sangue de Jesus Cristo, a vocês graça e paz. Na presciência de Deus, ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje, glorificando e exaltando a ele, porque ele é onisciente. E a minha mãe começou a chorar, e Deus começou a tomar a minha mãe em mistério. E o que aconteceu? Ele olhou para a minha mãe e falou: olha, irmã, o Senhor manda eu falar para a irmã que nesta noite o anjo do Senhor está assinando o alvará de soltura do seu filho. Queridos irmãos, existe 3 tipos de profecia. Existe a profecia do espírito humano. A Bíblia diz que Natã era profeta. Ele repreendeu Davi quando Davi adulterou. Mas uma certa vez Natã chegou até Davi e falou: olha, Davi, faz a casa de Deus. Quando ele saiu, Deus falou para ele: não, volta lá e fala para ele não fazer não, porque as mãos dele derramaram muito sangue. Então ele entregou uma profecia do espírito humano, do coração dele. Existem 3 tipos de profecia: a profecia do espírito humano, a profecia do espírito imundo e a profecia do espírito de Deus. E essa profecia foi do espírito de Deus. Sabe o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Após essa profecia, alguns dias, chegou o carcereiro até a porta da minha cela. Quem que é o senhor Francis Lins? Falei: sou eu. Abriu a porta da minha cela, me deu uma requisição com o meu nome e meu prontuário. Você está sendo requisitado na sala dos advogados. Quando eu cheguei na sala dos advogados, a minha advogada olhou para mim e falou: Francis. Eu falei: pois não, doutora. Ela falou: Francis, você ganhou a sua colônia. Colônia é um presídio semiaberto que você sai de dia para trabalhar e à noite você retorna. Ela falou: vai para a sua cela, arruma suas coisas, que daqui 15 dias aproximadamente você vai ser transferido para a colônia. Eu fui até a minha cela, arrumei minhas coisas e fiquei na expectativa de ser removido para a colônia. Sabe o que aconteceu? Antes dos 15 dias, chegou uma requisição novamente para me comparecer à sala dos advogados. Deus tinha usado o vaso que eu ia sair de alvará de soltura pelos portões da frente. E o diabo tentou impossibilitar o trabalhar de Deus, mas ele só tentou. Por quê? Porque de vez de eu sair de alvará de soltura, chegou
chegou primeiro à colônia e já tinha saído no Diário Oficial, assinado pela juíza da Vara de Execuções Criminais do Estado de São Paulo, que o sentenciado Francis Inzi iria para a colônia. Mas quando Deus fala, Deus cumpre com a sua palavra. Quando Deus fala, Deus vela para cumprir com a sua palavra. Antes dos 15 dias, novamente eu compareci à sala dos advogados. Quando eu cheguei na sala dos advogados, a minha advogada falou: Francis. Eu falei: pois não, doutora. Ela falou: Francis, aconteceu um mover de Deus lá no fórum e a juíza assinou o teu alvará de soltura, e a partir de hoje você vai sair pelos portões da frente sem dever nada para a justiça, porque Deus abre porta aonde não tem porta e faz caminho no meio do mar para você passar. Esse é o Deus que você serve. Faz 5 anos que o Senhor nos tirou. 5 anos que eu saí dali de uma forma milagrosa. Faz 5 anos que eu estou reentregado à sociedade. Faz 5 anos que eu sirvo a Deus. Faz 5 anos que eu não uso mais droga. Porque nós sabemos, só de te olhar, nós, a igreja, conhecemos você. Nós sabemos só de te olhar que você procura amor e paz, mas não sabe como encontrar o viver mais puro deste mundo. Muitos vivem sempre infelizes, já não sabem mais o que pensar. Suas mentes estão se acabando pelas drogas que só querem matar. Eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, que por trás dos muros de uma prisão existem homens que vivem com a solidão por não conhecerem o amor de Deus. Cabe a mim, também a você, levar a eles a palavra de Deus, porque essa palavra pode fazer de marginais homens decentes. Eu quero dizer que nós fazemos um trabalho junto com o pastor Agostinho, que é o capelão do estado de São Paulo. Toda a cadeia de São Paulo Deus colocou na mão desse homem, e nós amamos esse trabalho. Esse pastor tem entrado dentro de cadeia, pregado para homens ruins, para homens valentes, mas a palavra de Deus é como o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela transforma a vida do mais vil pecador. E eu creio na recuperação de um bandido, eu creio na transformação de uma meretriz, eu creio na transformação de um drogado, eu creio na transformação de um homem torto, porque Deus endireita todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja e o seu povo. Eu quero dizer para os irmãos que eu era um prisioneiro. Eu tinha uma vida mergulhada na tristeza, toda dominada pelo vício e a incerteza. Mas um dia Cristo procurei, a Ele me entreguei. Ele segurou nas minhas mãos e novamente andei. Um prisioneiro eu fui. Hoje as cadeias da minha vida se quebraram. Vivo em segurança, meus problemas terminaram. Não tenho segredo. Cristo é a luz do meu viver, e a minha liberdade está segura até quando eu morrer. Amém? Amém? Um dia o nosso corpo vai descer as campas frias, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele é eterno. E aonde vocês vão passar a eternidade? Hein? Aonde? Eu vou mostrar para vocês o que Deus fez na minha vida para me chegar até a Ele. Tive que passar por tudo isso, porque Deus, antes de tomar uma atitude enérgica contra as nossas más ações, Ele nos adverte. Deus usava vários vasos para falar que tinha uma obra comigo, que não queria eu naquele caminho, que queria eu servindo a Ele. Entrava por aqui, saía por aqui. Aí Deus falou: então agora o negócio é comigo. Aí eu tive que passar pelo vale da sombra da morte. Tive que tomar 12 tiros queima-roupa. Tive que ficar 10 anos trancafiado dentro de uma cela fria e sombria para reconhecer a soberania de Deus. Veja como que eu sou todo marcado, todo estourado. Mas eu louvo a Deus que Deus não me deixou morrer, porque Ele tinha uma obra na minha vida. Veja bem, olha, sou todo cortado daqui embaixo. Tomei um tiro em cima do coração. Eu usava bolsa de colostomia, fazia necessidade fisiológica dentro de um saquinho. Tomei vários tiros na costa e nas pernas, em todo o corpo. Mas
eu reconheci a soberania de Deus. Deus me chamou por amor, eu não quis. Então, quando Deus chama por amor e a pessoa não vem, mas essa pessoa é escolhida de Deus, Deus não abre de mão dessa pessoa, Deus não perde essa pessoa, e Deus usa esse subterfúgio para trazer a pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Deus nos castiga, quando Deus nos disciplina, Ele castiga nós, Ele disciplina nós, para nós não sermos condenados com o mundo. Amém? Então eu passei por tudo isso porque Deus me amava e não queria eu naquele caminho, e queria que eu servisse a Ele para mim ter o direito de vida eterna. Amém? Então eu quero orar por vocês. Após